Dando continuidade aí a nossa aula de química, né, tabela periódica, para o vídeo não ficar tão grande. Então, eu continuo trazendo para vocês aqui a tabela periódica, né? Agora nós já vimos que essa primeira coluna se chama metais alcalinos, essa segunda, metais alcalinos terrosos, e as duas fazem parte dos elementos representativos A. A gente pula aqui para 13, nós temos o grupo do boro, que é o primeiro elemento aí que nós temos. O 14, grupo do carbono, que é o primeiro elemento também. 15, grupo do nitrogênio, que é o primeiro elemento que nós temos. 16, calcogênios, 17, halogênios e 18 gases nobres. Também são do grupo dos elementos representativos, que é o A. Observe que aqui do grupo 3 ao grupo 12, nós temos os elementos de transição, que é o grupo B. E aqui nós temos as séries no terceiro grupo, aqui nesse quadrinho verde, que tem o número 57. Nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos. Então, também são elementos de transição. Trouxe novamente, né, esse para vocês, caso a gente precise em alguma explicação, tá? E daí nós temos um reforço dos elementos representativos de transição, tá? Elementos representativos, todos os da letra A, né? Grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. E os elementos de transição são famílias B, que vai de 3 a 12, e os elementos de transição interno, que são os das séries, que é aquelas duas linhas que nós temos abaixo da tabela periódica, que são os lantanídeos e os actinídeos. Nós também temos outra maneira de classificar os elementos da tabela periódica, tá? São os metais, semimetais, não metais e gases nobres. Então, vocês observem que aqui no amarelo nós temos os metais. Observamos que a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos são também elementos metais. Nós temos os não metais, nós temos os semimetais, que nós observamos aqui nesse rosa, tá? E no lilás nós temos os ametais, que também são conhecidos como não metais. E o azul nós temos os gases nobres. Em algumas referências, em alguns livros mais recentes, vocês não vão mais encontrar falando em semimetais e ametais. Eles juntaram os elementos semimetais e ametais e todos são não metais, tá? Então, de acordo com a nova classificação, né, os livros mais recentes, nós temos os elementos metais, que são os amarelos. Aí eles juntaram esse rosa claro com esse lilás, todos são não metais, e o azul, gases nobres, ok? Vamos ver aqui os metais, as características dos metais. Eles apresentam brilho quando polidos, sob temperatura ambiente apresentam-se no estado sólido, a única exceção é o mercúrio, que é um metal líquido. São bons condutores de calor e eletricidade, são resistentes, maleáveis e dúcteis, tá? Então, eles levam realmente uma boa condução de energia. Os não metais ou ametais existem nos estados sólidos, como iodo, enxofre, fósforo, carbono, e gasoso, nitrogênio, oxigênio, fluoro e cloro. A exceção é o bromo, que é um não metal líquido. Eles não apresentam brilho, são exceções o iodo
e o carbono sob a forma de diamante, né? Então geralmente eles são bem foscos. Não conduzem bem o calor à eletricidade, com exceção do carbono sob a forma de grafite. E geralmente possuem mais de 4 elétrons na última camada eletrônica, o que lhes dá tendência a ganhar elétrons, transformando-se em íons negativos, que são os ânions. Vocês lembram que nós já estudamos cátions e ânions? Cátions, positivo, ânions, negativo, tá? E essa questão de 4 elétrons na última camada é aquela distribuição que a gente faz pelo diagrama de Pauli. 1s1, 2s2, 2p3, 2p6, certo? Semimetais, que a gente nem usa mais, né? Mas como eu trouxe aquela classificação para vocês verem, porque no livro de vocês tem essa, tá? Hoje a gente juntou, né? Os ametais e os semimetais todos são não metais, mas, né, eles são elementos com propriedades intermediárias entre os metais e os não metais. Então, por isso que, né, juntou todos e agora nós temos metais, não metais e gases nobres. E os gases nobres são os elementos químicos que dificilmente se combinam com outros elementos. O hélio, o neônio, o argônio, o criptônio, o xenônio e radônio. Então, na tabela periódica, os elementos completos que nós temos na tabela periódica, eles são os gases nobres, tá? Mas na frente, quando a gente for ver ligações iônicas e covalentes, nós vamos ver que todos os elementos da tabela periódica, exceto o hidrogênio, tá? Querem ser igual aos gases nobres, porque eles são os únicos elementos completos da tabela periódica. E daí, pessoal, trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer, tá? E também vou colocar no Classroom outros exercícios para que vocês trabalhem aí, certo? Então, aqui, ó, ele deu uma tabela, a questão deu uma tabela periódica com alguns elementos, tá? E ele pergunta, qual desses elementos é ou são representativos, tá? Lembrando para vocês que os elementos representativos são os do grupo A. Então, nós temos 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, tá? 8A. E, como nome da família, nós temos família dos metais alcalinos, família dos metais alcalinos terrosos, boro, nitrogênio, carbono, calcogênio, halogênio e gases nobres. Então, se a gente observar aqui, tá? Na família 1A, nós temos o H, o hidrogênio, o Na, né, o sódio, e o K, potássio, que são elementos representativos. Na família 2A, nós temos o Ca, cálcio, e o Ba, bário. Aí a gente pula aí, na família 3A não temos nenhum, na família 4A nós temos o carbono, na família 5A nós temos o nitrogênio, na família 6A nós temos oxigênio e enxofre, que é o O e o S. Na família 7A nós temos o flúor, F, Cl, cloro, Br, bromo. E na 8A nós temos aí o hélio, né, que são os gases nobres. Nós temos o He, que é hélio, e o Ar, argônio, tá? Esses são elementos representativos. A questão 2, ela pede quais deles ou são elementos de transição. Lembrando que os elementos de transição, nós temos os elementos B, tá? Então, nós temos o Fe, que é o ferro, e o Au, que é o ouro, certo? Se ele tivesse pedido, que ele vai pedir na questão anterior, então para a questão anterior, né, para não antecipar. Quais deles ou são elementos de transição interna? Tá? Lembrando que os elementos de transição interna são os da série dos lantanídeos e da série dos actinídeos. Então, nós temos aí o U, que se eu não me engano é de urânio, não sei bem, tá?
Questão 4. Quais deles pertencem ao mesmo grupo? O mesmo grupo só é vocês observarem, né, aí. Que a gente já até falou, né? O H, o Na e o K, família 1A, que são os metais alcalinos. O Ca e o Ba, família 2A, que são os metais alcalinos terrosos. Família... Cadê? Ele não colocou o C nem o N, né? Família dos carbonos, né? Que é a 4A, que é o carbono. Família do nitrogênio, o grupo do nitrogênio, que é o 5A, o N. Os calcogênios, o O e o S, que é da família 6A, oxigênio e enxofre. Família dos halogênios, que é o 7A, flúor, cloro e bromo. E os gases nobres, que é a família 18, 8A ou 0, que é o hélio e o argônio. Ok, pessoal? Então, mais na frente, ainda hoje eu vou mandar atividade para vocês no Classroom sobre tabela periódica, e na próxima aula nós iremos trabalhar pelo Google Meet, onde nós vamos corrigir essas atividades, ok? Um abraço a todos, espero que todos estejam bem, estou com muita saudade de vocês, tá? Mas fiquem em casa e não estamos de férias, viu? Vamos estudar. Beijo!